Eu compartilho, eu gosto, eu sigo. Garrett é um astro emergente do YouTube e que acaba se relacionando com uma fã, né, que é a tal da Shell. Que assim, ela é uma pessoa super emotiva e tudo mais. E eles começam uma relação romântica que rapidamente acaba se transformando em assédio, obsessão e loucura. Relação romântica eu acho muito forte dizer, porque assim, foi sexo. Só isso. Eles saíram e transaram e pronto, né? Tipo, começou toda a perseguição. E já vou pular já, não vou fazer pontos positivos nem negativos, que são dois filmes nesse vídeo. Então, pontos. Me surpreendeu muito esse filme. Me surpreendeu muito. E quando eu vi o título dele, e quando eu vi. é, Comecei o filme assim, que eu vi sobre o que era, eu fiquei, putz, esse filme deve ser uma merda. Mas deve ser uma merda colossal, gigante. E, mano, eu gostei do filme. Pior que eu gostei do filme. Ele fala muito sobre o relacionamento de um fã com uma pessoa que gosta muito, né? Tipo, acho que todo mundo tem, entre aspas, um ídolo, uma pessoa que admira muito, que a gente não conhece. Então acho que todo mundo tem uma pessoa assim, né? E, pô, a gente sempre fica imaginando, nossa, como seria se eu conhecesse fulano, né? Por exemplo, eu sempre fui muito fã do Chester Bennington do Linkin Park. Eu sempre fiquei pensando, foi, putz, como que seria se eu conhecesse ele, né? Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo também. Tipo, o que eu ia falar pra ele, sabe? E aqui mostra que, tipo, as pessoas elas têm uma obsessão doentia até. Uma idolatria que é um pouco exagerada. Claro, se fosse esse discurso que eu acabei de falar num filme melhor, talvez fosse melhor aproveitado. Esse filme foi legalzinho, me surpreendeu bastante, mas não foi aquela coisa assim. Nossa, é que minha expectativa era menos do que zero, entendeu? Era 50 negativo. Mas, cara, a atriz que faz a Shell lá, tipo, eu realmente compro a ideia de que ela é uma psicopata e tudo mais. O filme tem sangue, isso daí foi uma coisa que me surpreendeu também. E eu não vou dar spoiler desse daqui, mas, cara, o final desse filme também me surpreendeu. Eu não esperava o final que foi, cara. Não esperava de jeito nenhum. O filme tem 1 hora e meia praticamente, ele é bem curtinho. Não é aquele filme que tem 1 hora e meia, mas passa a sensação de ter 3 horas, sabe? Aqui sempre tá acontecendo alguma coisa. A menina que é a psicopata, que ela é extremamente inteligente, sabe? E é bem legal como as coisas vão se desenrolando, assim. Tem a parte de investigação ali que eu acho meio paia, mas o que não acho que não compromete também, né? Tem alguns efeitos práticos aqui que são bem legais também. Cara, eu acho que é um filme que vale a pena dar uma assistidinha aí pra dar uma conferidinha no filme. E aí, você já assistiu? Eu compartilho, eu gosto, eu sigo? Comenta aí então. E já vou pro próximo então, que é Eu Vi o Brilho da TV. Owen começa a assistir um programa misterioso por influência de sua amiga Maddie. Mas o que apenas parece ser uma série revela os horrores do mundo sobrenatural. Diante do brilho fraco da TV, o vínculo de Owen com a realidade começa a se romper. Eu não esperava nada desse filme e ele não me entregou nada. Eu achei um filme bem chato, bem arrastado. Ah, mas talvez esse aqui não seja um filme pra você. Realmente, talvez seja um filme pra adolescentes, porque ele fala muito sobre quem você é, sabe? Que funciona. Eu já, né, tenho 30 anos, então esse tipo de filme não conversa mais comigo, né? Uma coisa que eu achei legal é a questão do amadurecimento do filme e de mostrar que quando a gente é criança, adolescente, a gente se impressiona com muita coisa. E quando a gente cresce, pô, cara, quando eu era criança eu me cagava de medo do Chuck. E hoje em dia eu assisto numa boa e acho até tosco em alguns momentos. Mas eu acho que todo esse discurso que o filme dá, ele é um discurso válido, mas que o filme ele precisa funcionar. E o filme não funciona. O filme ele é arrastado, o filme é chato, não acontece nada. 1 hora e 40 de filme. Porra, não precisava disso. Quando deu 1 hora de filme, teve uma cena lá que me chamou a atenção. Foi, opa, a partir de agora o filme vai. Mano, não foi. Entendeu? Ah, você quer colocar lá discursos de você se conhecer, saber quem você é, descobrir o que você quer? Ok.
Mas coloca isso num filme melhor, sabe? Eu acho que é muito vago, muito fraco. E eu vi algumas pessoas defendendo esse filme e, sendo bem sincero, eu não entendi o porquê. Pode ser ignorância minha? Pode ser que sim. Mas pra mim foi uma obra que não funcionou. E aí, você já assistiu Eu Vi o Brilho na TV? Comenta aí. O Exorcista, o início. Padre Merrin é assombrado por suas experiências na Segunda Guerra Mundial, quando tropas nazistas o forçam a cometer algumas atrocidades. Na sequência, ele renuncia à sua fé e começa a trabalhar como um arqueólogo. Ele então viaja até o Quênia, onde uma igreja bizantina do século V mantém relíquias antigas de um campo de escavação ali e tudo mais. E nisso ele acaba encontrando Sarah, que é uma médica e sobrevivente de um campo de concentração. As ocorrências estranhas que se sucedem e reúnem o mal ali do ambiente é o que acaba unindo esses dois personagens. E olha, eu vou te falar uma coisa. Que merda. Pontos negativos. Vou começar falando do CGI, nossa, o CGI desse filme aqui é bem ruim. A maquiagem desse filme é bem ruim. Tendo em vista que isso aqui é um filme da franquia Exorcista, a maquiagem é o que tem que ser o melhor, né? Mas não é, enfim. O tempo do filme, 1h54, eu achei que foi um escárnio contra a humanidade. Porque é um filme que tem quase 2 horas de duração e não acontece porra nenhuma, pra ser bem sincero. Teve uma cena ali que eu olhei que eu fiquei, putz, tá, essa cena pode ser que seja legalzinha até, mas que é quando um menino que ele tá supostamente possuído, eles são umas pessoas ali da aldeia ali que estão tentando passar a faca nele, né? Só que daí ele acaba quebrando os ossos dos caras, assim, com o poder da mente. Pois é, X-Men. E cara, foi uma ceninha legalzinha até, sabe? Mas, putz, ai, não vale a pena você assistir esse filme pra ver essa cena. Não vale a pena. E uma coisa que eu achei meio covarde, cachorro até do filme, é colocar coisa nazista, sabe? Porque, tipo assim, o filme ele não consegue te assustar, ele não consegue te causar tensão, ele não consegue te causar medo em momento algum. Aí ele coloca uma cena onde, assim, eles põem soldados e eles estão ali dando pipoco nos outros, né? E em determinado momento eles dão pipoco numa criança. E assim, eu acho que isso daí já é uma apelação, porque não é um filme que fala sobre a guerra, né? Beleza, que o passado do personagem principal tá envolvido com isso, tudo mais. Só que é muito gratuito mesmo. Eu acho que beira até o mau gosto até, ainda mais que esse filme aqui é um filme horroroso. Tem muita menção nazista no filme ali e tudo mais, e até aí tudo bem. Mas se fosse um filme bom, talvez funcionasse melhor, mas nesse aqui, cara, nossa, esse aqui é horroroso mesmo. Eu, sendo bem sincero, eu não consegui ver nenhum ponto positivo nesse filme. Nenhum ponto positivo. Tem uma cena lá de maquiagem da mulher que eu vou ver se eu acho a foto. E ela tá de cabeça pra baixo e no canto aqui, ó, você vê que tá sem a maquiagem. E nossa, esse filme aqui é bizarro, horroroso, de mau gosto, mal feito, péssimo. E eu tenho certeza que esse aqui vai ser o pior filme da lista. Ele vai superar Rainha dos Condenados com muita folga. Não consigo tirar nenhum ponto positivo disso, cara. Não consigo. A franquia Exorcista é uma franquia que não deveria existir. Porque tem lá o primeiro filme que é icônico. E temos o terceiro filme que é um filme razoável pra bom até, sabe? Eu tenho que reassistir ele. E um detalhe que eu esqueci é que esse filme aqui também tem um mau gosto de colocar algumas cenas insinuando o sexo ali, que é bem constrangedora, sabe? E tem uma questão da profanação aqui que eu acho que é bem desnecessário. Eu sei que o primeiro filme tem, né? Porque o filme original tem coisas bem profanas, assim, que são bem pesadas mesmo, envolvendo religião. Só que, como o filme ele é bem feito,
né, e se trata do diabo falando isso, você acaba talvez relevando, não sei, isso sou eu falando, né? Mas nesse aqui, me pareceu muito mau gosto porque o filme é ruim. O filme é extremamente ruim. Eu acho que deu pra ficar claro o quanto eu odiei esse filme, né? Mas. É... E o pior, cara, eu fico puto, porque quando eu tava pesquisando sobre o filme, eu vi muita gente defendendo ele, falando que o filme é bom. Eu falei, mano, será que eu assisti o filme errado? Não é possível, mano, não é possível. Não é possível que eu assistisse. Eu tento tirar alguma coisa boa dos filmes, mas esse aqui, mano, eu não consegui tirar nada de bom dele. A coisa que eu senti foi dor e sofrimento. Já teve o desprazer de assistir O Exorcista o início? É gaguejei até no final, né? Enfim, comenta aí. Fred versus Jason. Decidido a reiniciar sua matança, Fred Krueger ressuscita Jason Voorhees e o utiliza para recuperar seus poderes. Só que dá ruim, porque o Jason é uma máquina de matança e o Fred logo percebe que não vai sobrar ninguém para ele poder matar e voltar a aterrorizar o sonho das pessoas. Então ele resolve que, assim, o Jason já fez o papel dele, então tá na hora de se livrar do Jason, né? Pra poder resolver os seus problemas. E aí que temos o embate, que é o título do filme. Pontos positivos. Se você é fã do Fred, você vai ficar feliz porque o Fred aparece bastante no filme. E se você é fã do Jason, você também vai ficar feliz porque aparece bastante o Jason no filme. Fazendo o que ele sabe fazer de melhor, obviamente. Eu acho bem legal que eles mostram eles dão uma origem, eles mostram a origem, né, dos dois personagens, tanto do Fred, mostrando que ele era um desgraçado, e quanto o Jason, que era um menino que sofria bullying de adolescente e que acabou sendo morto por negligência, né? Então, assim, a história dos personagens ela tá presente aqui e eu acho isso muito bom. Tem alguns efeitos práticos ali que são legais. Tem bastante. Nossa, a cena que o Jason finaliza o cara na cama talvez seja uma das cenas mais icônicas de Sexta-feira 3, né? Do Jason, assim. Que é bem da hora mesmo a cena. Mas eu acho que o filme eu gosto muito desse filme. Eu gosto bastante desse filme aqui. A história do filme é aquele negócio, né? Você vai esperar a história de Fred versus Jason? Não, né? E eu já tô querendo entrar nos pontos negativos. Então vamos lá. Ponto negativo. Cara, a história do filme talvez seja o maior problema por causa dos adolescentes. É sério, meia hora de filme só de adolescente falando. Cara, eu caguei pra história dos adolescentes. Ah, mas porque fulano matou o pai, não sei. Mano, eu caguei pra isso. Eu quero ver o Fred e o Jason se batendo. E foda-se, nunca vi mais nada. Sabe, e o filme demora pra poder desenvolver alguma coisa. Tem muita conversinha que você não se importa. Entendeu? A menina principal ali, que tem cara de cocô preso, ela tem uma hora que ela dá uma irritada, mas assim, quando começa a matança, vale a pena, né? E eu acho que talvez a história seja o maior ponto fraco, assim, do filme. Só que não falei, quando chega a hora que o Fred e o Jason vão tretar, cara, nada mais importa, entendeu? É a parte mais importante do filme, a parte mais legal do filme. Eu só fico incomodado porque o Fred, ele vira meio que um lutador de UFC na hora e começa a sentar a porrada no Jason mesmo, sem dó, né? E, tipo, porra, não faz muito sentido, que o Fred não parece um lutador. Quando o Fred, ele tá no mundo real, ele apanha de todo mundo em todos os filmes do Fred. Ele não bate em ninguém, ele apanha de todo mundo. Então é meio estranho assim, mas, cara, foda-se, né? Você tá ali pra ver os dois tretando e, cara, a sanguinolência que tem é muito boa, cara. É muito boa. E aí, você já assistiu Fred vs Jason? Frio nos ossos. Uma mãe, seu marido deficiente e sua filha adolescente, tem seu cotidiano perturbado quando dois criminosos em fuga tentam se refugiar na casa. Um deles, inclusive, tá baleado, né? E, assim, tudo parece que vai dar ruim, porque, pô, são dois criminosos,
são dois caras suspeitos que você desconfia logo de cara, mas aí tem o bom e velho clichê de que a família, na verdade, pode ser pior do que os dois criminosos. Pontos positivos. Eu acho que sim. O filme tem uma boa tensão de, tipo, você sabe que tem alguma coisa errada. E por mais que ele seja um filme meio clichê, você não consegue prever tão fácil assim o plot dele ou tipo o que, que vai rolar, entendeu? Você o tempo todo fica incomodado, putz, tem alguma coisa estranha, sabe? Fica uma sensação, a mulher, que é a mãe, né, no caso, ela é esquisita, né? A relação dela com a filha é bem esquisita também, né? E tudo começa a mudar quando um policial chega e acaba confrontando essa mulher, né? Fazendo umas perguntas lá. Eu não vou dar spoiler desse filme aqui, para que você se surpreenda quando você estiver assistindo, caso você não tenha assistido, né? Apesar que já não vai ser uma surpresa, porque eu falei que tem uma surpresa, enfim. Mas eu acho que a tensão ali, o plot e tudo mais é bem legal. O que me pega mesmo é que o final é meio óbvio e tem muita situação que é clichê, que não falei. Então, para isso, eu já vou entrar nos pontos negativos. E não falei, o filme é muito clichê. Então, um pequeno spoiler que eu vou dar aqui. Pequeno spoiler. Bom, você percebe que a menina, a adolescente ali, não é filha da mulher. Pela maneira que ela age. Ela controla muito essa menina, né? E você acaba vendo que não tem uma relação ali de mãe e filha. Ou então você pode até pensar, não, tem uma relação de mãe e filha, só que é uma relação meio tóxica, sabe? Faz sentido até, mas ainda assim eu achei óbvio, porque eu não fui pelo lado do tóxico, eu fui pelo lado direto já do, não é filha dela, entendeu? Isso daí vai cada pessoa da percepção, mas é uma coisa que eu achei muito óbvia, né? E eu acho que também, tipo, eu não gosto muito, porque tem um personagem ali, ele claramente tem alguma deficiência ali, né? E por mais que seja um filme de terror e talvez no terror quase tudo seja válido, os personagens se aproveitarem dele me causou um incômodo, sabe? Me deixa meio assim, como é que fala? Desconfortável. Por que eu falei, o terror, ele é isso, né? É sobre deixar você desconfortável em várias situações, sejam elas cotidianas ou não. Então, pode ser que seja válido para alguns, mas para mim incomodou pro lado negativo e eu não curti muito mesmo. E cara, eu não vou comentar a cena final, mas tem uma cena lá no final do filme que começa a ter uns tiroteios lá que eu fiquei tipo, mano, eu tô assistindo o mesmo filme ainda, né? E eu não gosto muito pelo caminho que ele vai. O final é o mais clichê possível. Eu já sabia o final do filme já antes de acontecer, porque quando você vai transitando pelo filme, você sabe exatamente como ele vai acabar. Porque é uma coisa bem óbvia até. Gremlins. O inventor está à procura de um presente especial para seu filho. E acaba encontrando uma loja em Chinatown onde ele vê uma pequena criatura que está à venda. E apesar do lojista ficar meio relutante de vender ou não a criatura, ele acaba vendendo. Só que ele alerta o inventor, que o nome dele. Qual que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele, mas não importa o nome dele, foda-se o nome. Ele alerta esse inventor falando que a criatura ela não pode se expor ao sol ou à luz forte, não pode ser molhada e também não pode ser alimentada após a meia-noite. E obviamente que tudo isso acaba sendo desobedecido e o que a gente vê é a cidade sendo tomada por várias criaturas que só querem causar. E o filme se passa na véspera de Natal. Isso é uma coisa até importante no filme, por conta da neve, de tudo que tá se passando ali e tudo mais. E pontos positivos. Cara, os Gremlins são muito bem feitos. Muito bem feitos. O Mogwai, que é o bichinho principal, ele é muito bonitinho. É uma belezinha ele, sabe? E todos os bichinhos são muito bem feitos. Tem um bicho que seria
principal vilão ali, entre aspas. Então, o Moicano Branco, que ele é meu cachorro. Cara, os personagens desse filme aqui, eles não são irritantes. O pai do menino, que é o inventor lá, ele é um personagem bem legalzinho. A mãe do menino também é uma personagem legal. E assim, não tem nenhum personagem irritante. Tem a vizinha deles que é uma filha da puta. Que ela gosta de maltratar o cachorro do cara, fica ameaçando o cachorro do menino lá. Tudo mais. Bem desnecessário, assim. A única personagem desgraçada, mas ela mal aparece no filme. Então tá tudo bem, né? Mas de resto, cara, ele é um filme bem família. Ele não tem tanto terror assim. Mas talvez se você for uma criança, talvez você tenha medo dos Gremlins, porque a aparência deles é bem grotesca, assim, sabe? Eles são bem feinhos mesmo, assim. Mas, cara, eu acho eles bonitinhos. Pontos negativos. Pra ser bem sincero, eu não vejo nenhum ponto negativo que afaste do filme, sabe? Tem coisas ali que vai depender muito do seu gosto. Por exemplo, o filme é meio arrastado, o filme é devagar. Pode ser que tenha gente chata e não goste disso. Mas, cara, sendo bem sincero, ele é um filme família, né? Eu já critiquei vários filmes aqui por serem um filme família, mas esse aqui é um clássico e, cara, ele consegue misturar o terror, né? Lógico, eu não sou mais o público-alvo ali desse terror ali, entendeu? É mais pra traumatizar a criança. Quando eu era criança, eu tinha medo desse filme aqui. Mas ele é um filme bem divertido, cara. E, como eu falei, os bichinhos são bem fofinhos. E não tenho o que falar mal desse filme aqui que vai afastar. E uma cena que eu esqueci de falar que eu achei bem legal é quando eles estão no cinema. Cara, é uma cena bem legal porque mostra a personalidade dos Gremlins, que eles estão tacando terror em tudo, eles querem o caos e vira tudo um pandemônio, cara. E isso daí é uma coisa que me diverte bastante. No geral, é um filme que me diverte muito. Enfim, já assistiu Gremlins? Comenta aí se você puder. Curta, compartilha o vídeo. Até a próxima.